irmão de Tiago, filho de Zebedeu, discípulo de Jesus, chamado por ele desde a Galiléia para segui-lo. Só que anos passaram entre aquele João jovem e esse João que escreve no Novo Testamento. Todas as produções de João no Novo Testamento já são as produções de um homem encanecido, de um homem envelhecido. O Evangelho de João, você sente, já desde o início, a influência do mundo grego. No Evangelho de João, eu falarei sobre isso amanhã, quando estivermos em Éfeso, sobre o conceito de verbo de Deus, que não foi algo que João inventou. Já existia nessa região, entre os filósofos júnicos, há mais de 400 anos, uma reflexão intensa sobre o que estava por trás do universo. Eles foram os primeiros a cunharem a ideia de verbo por trás de todas as coisas existentes. E João, quando escreveu o evangelho dele, já era um homem andando por essa região, vivendo nessa região e aproveitando o que existia de bom e de verdadeiro, de significativo no florescimento da própria cultura local, para criar pontes que o tornassem, do ponto de vista da comunicabilidade, mais compreendido, mais entendido. Então, o Evangelho de João já é um evangelho de um homem ancião, como as 3 epístolas chamadas universais dele já são cartas e epístolas de um homem idoso. E o Apocalipse, então, é a obra dos últimos dias, do processo de passagem dele para Cristo em glória. Ele estava já exilado na ilha de Patmos, que está aqui na costa da Turquia, embora seja uma ilha politicamente grega, mas ela, pela proximidade, ela deveria ser uma ilha turca, porque ela está bem nas imediações. E era um lugar onde se exilavam, onde eram exilados os prisioneiros de natureza política. E o que é que João, que não era ninguém envolvido com nenhum processo político, estava fazendo na ilha de Patmos, exilado? A mensagem do Evangelho, conquanto ela não seja uma mensagem que proponha nenhum tipo de engajamento político, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, e as ocasiões em que ele é chamado, é solicitado nos evangelhos para engajar-se num projeto político, todas as vezes essas oportunidades são por ele rejeitadas. No entanto, o fato de que no mundo onde os imperadores romanos eram divindades, e aqui nessa região quase todas as cidades tinham alguma forma de culto à figura do imperador. E o imperador era o Kaiser, o imperador era o déspota, o imperador era o senhor. O imperador era a figura para quem essas designações aplicadas a Jesus eram originalmente, no mundo greco-romano, propriedade vinculada ao significado do imperador romano. Então, quando chegava alguém e dizia que Jesus era o Senhor num ambiente onde o imperador romano era chamado de Senhor, de déspota, de dominus, e com todas as outras designações que eram também usadas para qualificar Jesus num plano e numa perspectiva absolutamente superior e eterna, para os imediatos que ouviam aquela declaração, isso soava de maneira revolucionária. E para muitos daqueles que eram as autoridades constituídas nos ambientes onde a palavra estava sendo pregada, essa fala, essa voz, esse anúncio criava esse tipo de incômodo, de relativização. Quem é esse Senhor num mundo onde há um só Senhor?
De modo que, quando João, que é o único dos apóstolos que não morre morte violenta, que não é executado, ele é o único que morre de velhice, e os historiadores são praticamente unânimes em colocá-lo vivendo com mais de 90 anos, talvez 95 anos de idade, quando ele é interpretado como uma figura subversiva e é lançado e jogado na ilha de Patmos, que foi quando ele teve essa revelação. Ele está lá junto com pessoas que carregavam a alcunha de subversivos por razões de natureza política mesmo. E é lá na ilha de Patmos que ele recebe essa revelação. Vocês vejam que várias vezes no contexto do livro do Apocalipse, João alude ao fato de que ele ouve uma voz como voz de muitas águas. Ele estava cercado de águas por todos os lados na ilha, com marés, com pequenos maremotos, com pequenos tsunamis, com a força das tempestades, de modo que o Espírito de Deus fala com as pessoas, frequentemente se utilizando das ambiências que estão à volta, que servem de cenografia, de inspiração, de veículo, de condução para o que se está comunicando ao coração. E tudo mais que a gente vai lendo nessa introdução aqui do livro do Apocalipse tem a ver com os contextos imediatos para os quais aquela palavra está sendo enviada. Para que contexto imediato aquela palavra estava sendo enviada? João diz aqui que recebeu uma revelação que dizia: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia Menor, onde nós estamos. O interessante é que havia muitas igrejas nessa região da Ásia Menor, muitas, bem como na Grécia, bem como em outras regiões do mundo, já havia muitos grupos de cristãos espalhados. Mas, quando João está em Patmos, são 7 as igrejas designadas para que ele mande cartas a elas. Por quê? Porque elas sobressaíam sobre as demais? Absolutamente não. Havia grupos muito mais influentes, muito mais bem estruturados, muito mais bem organizados do que essas 7 comunidades mencionadas aqui, embora destaque-se Éfeso aqui como uma comunidade que tinha um significado enorme na interpretação do mundo dos discípulos, do movimento de Jesus àquela altura. Mas os demais grupos não carregavam em si um significado que os diferenciasse tão anormalmente dos demais grupos à volta. Por exemplo, aqui perto havia a cidade de Colossos, com a igreja dos Colossenses, que não foi escolhida para figurar nesta lista. Em Herápolis tinha uma igreja forte, que Colossenses menciona, não foi incluída nessa lista. A Grécia pululava de comunidades que não foram incluídas nessa lista. Por que que essas aqui foram? Os nomes delas aparecem, que são basicamente as seguintes: Éfeso, que visitaremos amanhã; Esmirna, que não visitaremos, é uma grande cidade na Turquia hoje; Pérgamo, que nós visitaremos; Tiatira, que não visitaremos; Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que está aqui ao lado, que nós visitaremos com a graça de Deus, até porque a chuva começou a passar. Eu acho que o negócio da chuva é só eu começar a falar. Então, até a chuva para. Se eu continuar falando, a chuva não vem. De modo que eu estou quase propondo a vocês que a gente vá para lá e eu fale e a chuva pare. Porque é muito mais agradável falar lá do que falar aqui, mostrando as coisas a vocês ali em volta. Mas já que aqui estamos, aqui continuaremos. Por que que essas 7 são escolhidas? Se você pega um mapa da Turquia de hoje, ou um mapa antigo da Ásia Menor, e você pontua essas igrejas, você vê que elas fazem um círculo. Marque com o X
cada uma delas e pegue uma canetinha e vá encontrando, pontilhando, você vai ver que o círculo não é perfeito, mas dentre as igrejas que estavam disponíveis, nenhum conjunto de igrejas fazia um círculo quase tão circularmente perfeito quanto essas 7, o que já carrega uma mensagem simbólica, porque o livro do Apocalipse está infartado de simbologias, de arquétipos e de coisas desse tipo. E a escolha dessas 7 igrejas carrega essa simbolização. Que simbolização é essa? A do círculo, a da terra, a do mundo, a de um sentido de totalidade, de algo que começa e que se fecha. Então essa é a ideia mais básica e mais simples, guardem-na no coração. Segunda coisa, com essa simbolização, se estava também falando a todas as igrejas, porque a ideia de fechar esse círculo era de apresentar uma mensagem que tivesse o seu significado sendo captado por todos os grupos de fé que surgissem, na mesma medida em que a escolha de igrejas daquelas cidades representavam de maneira arquetípica aquilo que a gente podia dizer que existia em todas as igrejas de então. Também as mesmas coisas existiram em cada outra geração histórica, tanto quanto existem completamente nos nossos dias. O que se define como perfil de cada um daqueles grupos, com suas virtudes, com os seus defeitos, com os seus pecados, com as suas idiosincrasias, você encontra espalhado hoje pela terra inteira. Há um corte interessante no livro do Apocalipse. Do capítulo 1 até o fim do capítulo 3, João recebe essa mensagem na ilha de Patmos e, em primeiro lugar, ele diz: eu recebi para enviar essas mensagens às 7 igrejas. Menciona as igrejas e aí inicia um processo de diagnose do que estava acontecendo em cada um daqueles grupos. É nesse processo de diagnóstico e de prognóstico e de profecia e de fala para o momento, e uma fala que também ganha uma perspectiva de projeção que alcança todos os outros grupos na história, é que a gente precisa entender o que vai ser dito sobre cada uma dessas 7 igrejas. Elas, portanto, refletem o apocalipse das igrejas, a revelação do que as igrejas, como comunidades humanas, em geral na história, já apresentaram depois e nos nossos dias apresentam de modo hipertrofiado, aumentado, exacerbado. E por quê? É minha convicção pessoal de que o Apocalipse não é algo para a gente ler em sequência, como quem lê uma profecia na perspectiva cronológica, achando que capítulo depois de capítulo narra-se um episódio que viria numa sequência linear. O que a gente tem aqui no Apocalipse é muito mais um conjunto de fenômenos que eram pertinentes então para o Império Romano, para as igrejas da época, tanto quanto sempre foram pertinentes em outras fases da história, tanto quanto são mais pertinentes do que nunca nos nossos dias e tornar-se-ão ainda muito mais pertinentes, tanto mais quanto a gente se aproxime desse tempo da culminância de todas as coisas. A imagem que no meu coração fica clara e que eu queria deixar com vocês é como se o livro do Apocalipse girasse na história humana como uma linha que é involucrada por uma espiral que vai crescendo, crescendo, crescendo à medida em que a gente vai se aproximando desse tempo da consumação de todas as coisas.
De modo que aqui nos dias de João, esse círculo está assim. Ele veio crescendo, ele veio crescendo, ele veio crescendo. Entre nós, eu olho, o círculo já está enorme e ele assambarca o fenômeno que a gente chama expressão de fé, ou também chama de expressão de crença, ou também chama de expressão apenas religiosa, no mundo inteiro. E aqui no Apocalipse a gente encontra esses mesmos perfis manifestos. Por exemplo, a gente encontra aqui comunidades de fé, tanto quanto a gente encontra nessas comunidades de fé pessoas apenas de crença, tanto quanto a gente encontra comunidades inteiras que sucumbiram ao espírito apenas da continuidade religiosa, mas sem nenhuma ardência de fé no coração. E é um fenômeno que está presente entre nós. A gente tem gente da fé, a gente tem pessoas das crenças, e a gente tem pessoas apenas do carrossel religioso, totalmente alienadas. E na descrição das 7 igrejas você encontra isso. Encontra em algumas delas os 3 tipos. Pessoas da fé, pessoas da crença e pessoas apenas do carrossel religioso. Em algumas você encontra gente de fé, muito mais densamente. Em outras você encontra pessoas apenas da crença. Em algumas outras, como é o caso de Tiatira, você parece que está diante do carrossel religioso, da experiência circense, como aquela que entre nós é tão comum. Eu estou me fazendo claro até aqui? Pois bem, nós não vamos ter tempo de olhar cada um desses grupos. E na sequência do livro do Apocalipse, Laodiceia é a última igreja descrita. Éfeso é a primeira, que nós amanhã visitaremos. De modo que, contra o fluxo da narrativa do Apocalipse, a gente está começando pela última. E vocês lendo o Apocalipse, veem que tem esse corte que eu mencionei há 10 minutos atrás, do capítulo 1 ao capítulo 3, narrando igrejas. Do capítulo 4 em diante, ele narra o fenômeno humano, o fenômeno universal, um fenômeno cósmico, um fenômeno de natureza ecológica, porque tem uma quantidade enorme de alusões ao que a natureza em convulsão manifestaria, as desordens de natureza natural no planeta, tanto quanto a gente vê a construção de um sistema chamado aqui de Grande Babilônia, cada vez mais controlador da terra inteira. E a grande obsessão que o livro denuncia é esse desejo de marcar homens, controlar seres humanos, controlar quem compra, controlar quem vende, controlar a tal ponto que ninguém possa nem comprar, nem vender, nem negociar, sem que esteja sob esse grande olhar, esse grande domínio, esse grande controle. E eu acho que ninguém aqui tem dúvida de que o planeta Terra, até mesmo nesses dias com essa ideia e com a manifestação ideológica da globalização, que é um fenômeno inegável entre nós, com o avanço tecnológico que a gente alcançou, a gente percebe que a obsessão humana é uma obsessão dramática por controle, por marcar mesmo. Quantos aqui estão com celular? O meu filho Ciro está com o celular dele lá em Istambul. Ele estava vendo o GPS no celular e eu perguntei, mas você está com internet aqui? Ele falou, não, mas não precisa, o satélite me pega e eu pego o satélite. Isso significa dizer que qualquer um que estivesse no interesse de nos controlar, controlar-nos ia o tempo todo, porque essa coisa nos conecta. Está ligado, está conectado. E a obsessão por esse tipo de controle é crescente, a ponto de que o Apocalipse chega a algo que parece aberrativo, mas quanto mais a gente cresce na história, mais a gente vê que essa aberração antiga passa a ser quase que uma necessidade de conforto hoje em dia, passará a ser uma necessidade de controle de saúde, passará a ser uma necessidade de movimentação econômica. O mundo caminha todo nessa direção.
Não necessariamente que você tenha que carregar 666 no braço ou na testa. Não precisa. 666 é a superlativização do homem, da obsessão do homem, da vaidade do homem, do despotismo do homem. Esse é o espírito, e não é para a gente ficar pensando nas literalizações, mas sim nas factualidades. Se a gente ficar esperando 666 ser impresso em algum lugar, a gente perde a história, porque o controle está crescentemente sendo estabelecido. Isso é o que se narra do capítulo 4 em diante, uma fenomenologia complexa, mas que tem esse eixo de vontade humana, de controle sobre todos os seres humanos, da economia à política, a qualquer outra área, a ponto de que o livro do Apocalipse, lá no capítulo 18, 19, nos diz que essa grande Babilônia, esse grande sistema, carrega a obsessão, inclusive, de controlar almas humanas. Psiquentropon, a alma de cada ser humano esteja sob esse tipo de controle. Isso é o que vai do capítulo 4 em diante. Só que o que precede essa narrativa cósmica, universal, planetária, com fenômenos extraordinários, são essas cartas enviadas a essas 7 igrejas. E é nítido o corte entre o que vai do capítulo 4 e o que acontece antes do capítulo 4. O que acontece do capítulo 1 ao capítulo 4, envolvendo essas 7 igrejas, é aquilo que eu chamo de o apocalipse das igrejas. Do capítulo 4 em diante, a gente vai ver a revelação e o apocalipse da humanidade. Mas antes de se chegar ao apocalipse da humanidade, o Evangelho decidiu nos apresentar o apocalipse do fenômeno da fé. Tanto naquilo que significa fé, como naquilo que significa apenas crença, que parece que é a mesma coisa, mas que são realidades diametralmente distintas, tanto quanto descreve o fenômeno circense. Certo? A palavra apocalipse significa revelar, tirar o véu, arrancar uma viseira da cara e permitir que a gente enxergue. Para que se enxergue e para que cada geração enxergue e perceba, é preciso que a linguagem seja a única linguagem que sobreviva ao tempo. A única linguagem que sobrevive ao tempo, as únicas linguagens, são as linguagens do mito, são as linguagens dos símbolos, são as linguagens dos arquétipos. Todas as outras formas de linguagem objetiva perdem o seu significado de geração em geração. Muda a linguagem, evolui a tecnologia, muda o mundo, mas símbolos permanecem, pervadem, se entremetem em qualquer que seja o contexto que a humanidade esteja. No caso aqui das igrejas, não há nenhuma menção àquilo que a gente ouve todos os dias. Por exemplo, a nossa experiência angustiosa de fé no Brasil, de vermos a perversão total do Evangelho crescendo à nossa volta. Mas quando você lê o Apocalipse, você identifica os fenômenos que hoje fazem parte do jornal, do Facebook, da televisão e que nos cercam de todos os lados, aparecem aqui nas suas simbolizações, arquetipificações e tipificações de maneira muito clara, uma vez que você entenda com o que você está lidando. Isto dito, eu quero ler como é que Jesus se descreve para esse ambiente, porque é fundamental que a gente entenda essa descrição que é feita, que Jesus faz de si mesmo, na apresentação que ele faz de si mesmo a João, porque é esta apresentação que vai nos permitir entender a relação de Jesus com essas 7 igrejas. Quais são, então, essas descrições que João faz da visão que ele teve de Jesus? O verso 12 do capítulo 1 diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro.
E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares longas, cingido à altura do peito com uma cinta de couro, de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o ouvi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Então, nós temos aqui uma descrição horrenda de Jesus. Uma descrição chocante. Para quem está acostumado com manso e suave, Jesus está chamando: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aquela ternura, aquela meiguice, Maria sentada aos pés dele, ele dizendo: escolheu a boa parte, João deitado ao peito dele na ceia. Todas essas descrições que os 4 evangelhos falam dessa ternura, dessa meiguice, dessa humanidade derretida na relação de Jesus com aqueles acerca dos quais o próprio João diz: tendo ele amados os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui no Apocalipse ganha um impacto e uma descrição completamente chocante. Obviamente que toda ela carregada de simbolizações, porque se fala aqui que ele olhou e ele viu no meio dos candeeiros, que são as igrejas, um semelhante ao Filho do Homem. Acho interessante que ele está andando no meio dessas 7 igrejas, desses candeeiros. Essas 7 igrejas, como a gente viu, representando a totalidade do fenômeno, que assim se designe como igreja. E as vestes talares, que falam da expressão sacerdotal dele, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, que expressava também a sacerdotalidade e a realeza, a sua cabeça e cabelos brancos como a alva lã, que é uma imagem arrancada do profeta Daniel, do ancião de dias, da eternidade, os olhos como chama de fogo, que penetram, pervadem, perscrutam todas as coisas, os pés semelhantes a bronze polido, refinado em fornalha, que é essa capacidade de andar soberano, a voz como a voz de muitas águas, que é a palavra inescrutavelmente indefinível de Deus e que chega de todos os lugares. E como ele tem na mão as 7 igrejas, como esse fenômeno que pode ser genuinamente de fé, que pode ser um fenômeno de crença, que pode ser um fenômeno até circense, não lhe está alheio, ao contrário, o livro do Apocalipse o põe andando no meio desse fenômeno, dos 7 candeeiros de ouro, e que ele tem na mão, nas suas mãos, as 7 estrelas, e que da sua boca sai uma espada afiada, que corta, que rasga tudo, e a sua face é chocante, é como o sol na sua força, o que mostra e expressa a realidade dessa soberania e da impossibilidade humana de fato, lidar com a realidade de Deus. O que o Apocalipse está dizendo é: Deus é insuportável. Não dá para a gente lidar com Deus.
É Deus que lida com a gente, porque nenhum de nós suporta Deus. Esse é um conceito que pervade toda a Escritura, em todos os lugares. O próprio Moisés disse a Deus: mostra-me a tua glória. E o Senhor disse: tu não me poderás ver a face, porque homem nenhum jamais viu a minha glória e sobreviveu. Eu te colocarei numa fenda e te revelarei a minha bondade, porque a minha glória é insuportável. E aqui em João, essa é uma descrição que não me fará projetar para frente a ideia de que um dia eu verei Jesus, e quando eu vir Jesus, Jesus será assim, porque Jesus está apresentando características, qualificações, atributos do caráter dele, da natureza indevassável, praticamente inexprimível, misteriosa, para além de toda a descrição, mas ele usa essas imagens para gerar o impacto desse significado da insuportabilidade de Deus para a experiência humana. E aí, numa época de angústia, porque João passou por várias perseguições, quem estava mais perto de Roma morreu. Alguns morreram nessa região da Ásia Menor, como a gente lê aqui nas 7 igrejas, como houve momentos em que a perseguição atingiu grupos inteiros, o império inteiro, e pessoas foram martirizadas. Ele foi sobrevivendo. E agora ele vive uma espécie de ocaso. No final do primeiro século, houve um sentimento de ocaso. Como eu disse a vocês ontem, lá em Istambul, a expectativa da volta dele era grande. E como a opressão que eles experimentavam era intensa, essa ansiedade, essa esperança foi se tornando quase uma ansiedade acerca da volta dele pela situação de opressão na qual eles estavam vivendo. De modo que João, que já é um velho, é visitado por essa expressão magnificamente assustadora daquele em cujo peito ele reclinava a sua cabeça, mas que agora, no ocaso da sua vida, quando lhe parece que tudo quanto no que ele tinha crido não tinha se materializado, e ao contrário, todas as expressões à volta mostravam que apenas a perseguição, a tribulação e a angústia era o que acompanhava aquele grupo de pessoas que mantinham a fé, surge essa revelação dizendo a ele, em outras palavras: olha, não fiques pensando que em relação à história humana eu sou aquele cordeiro que morreu na cruz pelos pecados. Olha para mim e saiba que a minha soberania sobre o que tu achas tão absolutamente maior do que todas as coisas está presente. Então, essa descrição é para dizer: veja, e veja que eu estou acima do que para ti hoje parece ser algo absolutamente invencível. Mas veja-me acima disso, porque é sobre isso que eu estou. E até mesmo em relação às igrejas, às caotizações das igrejas, que era a angústia de João, o que estava acontecendo com esses grupos que tinham sido extraordinariamente fervorosos, agora estavam perecendo, outros tinham se promiscuído, em outros o gnosticismo tinha entrado, em outros as práticas dos nicolaítas, que sobre elas falarei mais adiante, estavam presentes, e o coração de muitos esmorecia. Alguns tinham mantido apenas a ortodoxia da fé, mas sem amor pujante no coração, como era o caso dos de Éfeso. Outros tinham caído na bruxaria sincrética e com a adição de uma promiscuidade extraordinária, como era o caso de Tiatira. Outros eram pequenos e fracos, como Filadélfia. Outros, como os lá de Esmirna, não tinham grande poder, mas faziam uma força enorme para se segurarem naquilo que tinha, para não perderem o que um dia tinham conquistado, mas era luta o tempo todo. Esse é o espírito de toda essa revelação. É para animar o coração de gente que estava pensando que a manifestação da fé estava sendo acachapada
pelo fenômeno histórico completamente implacável e invencível. Correto? Isto dito, a gente vai passar Éfeso, vai passar isso tudo, e vamos chegar aqui à última dessas igrejas, que é a de Laodiceia. Numa visão que se tornou meio prevalente no meio evangélico, que é uma visão de um apocalipse de construção linear, onde cada página que a gente vira significa que a gente andou numa outra direção do fim, caminhando para o fim, a igreja de Laodiceia, para uma visão escatológica dispensacionalista, que é a que prevalece no Brasil, nos Estados Unidos, especialmente porque ela foi trazida pelos pentecostais. Os pentecostais são os grupos maiores. A Bíblia de Scofield é toda ela com aqueles comentários do Scofield, interpretando o Apocalipse dessa perspectiva de que é um dia depois do outro. A igreja de Laodiceia passaria a ser a igreja dos últimos dias. Mas assim como nos dias de João, havia igrejas como as de Éfeso, que tinham mantido a consciência da fé, mas tinham perdido a emoção, o carinho, a existencialidade e o amor, e que conviviam com uma igreja como a de Tiatira, onde até a bruxaria tinha penetrado, ou numa igreja como a de Laodiceia, onde a mornidão tinha prevalecido. Como era simultâneo o fenômeno nos dias de João, assim também é simultâneo esse fenômeno nos nossos dias. Lembram? É a espiral que só vai crescendo, mas todos os fenômenos em cada geração podem ser igualmente encontrados. Então, para mim, Laodiceia não é a igreja dos últimos dias. Todas essas igrejas aqui caracterizam um fenômeno da fé em cada geração, em cada fase da história, inclusive nos últimos dias. Cada um desses perfis está presente na Terra hoje. Não só em comunidades humanas, mas na experiência individual da fé de muita gente. A de Laodiceia é caracterizada por alguns aspectos, e o aspecto prevalente é a questão de ser ou não ser, que não é uma questão shakespeariana, é uma questão, antes de tudo, do Evangelho. Ser ou não ser é que é a decisão que se tem que tomar. Porque a grande descrição sobre essa igreja de Laodiceia é que ela não era nem fria nem quente, ela era morna. E por ser morna, ela estava a ponto de ser vomitada da nossa boca, da boca de Jesus. E aqueles que vomitaram hoje, chegando no avião, devem estar com uma lembrança bem recente do que significa um enjoo que faz a gente vomitar. E o que Jesus está dizendo é: nem Deus aguenta vocês. Eu estou a ponto de vomitar vocês. Vocês são indigestos. Vocês não são processáveis. Essa indefinição existencial de vocês é a coisa mais horrorosa que existe. Mas as descrições que eu li há pouco sobre essa figura que aparece de maneira estonteantemente forte e metálica, com os olhos como chamas de fogo, cabelos brancos, e imaginem só essa figura, vestes talares, uma cinta de ouro à altura do peito, com uma espada lhe saindo da boca, carrega essa força extraordinária e vai tendo a sua aplicação em cada uma das igrejas. E na igreja de Laodiceia, o aplicativo dessas características é escolhido. Em cada uma dessas igrejas, algumas dessas características são pinçadas e aplicadas à igreja por causa do contexto no qual a igreja vivia. De modo que, de um lado, essa descrição de Jesus fala das simbolizações que a nossa mente pode e precisa captar para entendermos o significado dessa soberania de Deus sobre a desgraça humana, sobre a desesperança humana, mas, de um outro lado, também nos fala do fato de que é a realidade humana que, de certa forma, define
como é que Deus se revela aos seres humanos. Porque o fato de que essas descrições vão sendo aplicadas às idiosincrasias e doenças de cada um desses grupos humanos mostra que, se de um lado a construção é feita para a gente enxergar quem ele é sobre a calamidade humana, de um outro lado, a calamidade humana é fonte de inspiração para que ele decida se revelar de um modo que nós, na nossa situação calamitosa, entendamos quem nós somos e quem ele é para nós, e quem nós não estamos sendo para ele nem uns para os outros. Por isso é que essas características vão encontrando os seus lugares de recaimento à medida em que o estado das igrejas vai sendo descrito. Então vamos ler agora no capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém. Lembram que aqui no capítulo 1 ele diz, olha, no verso 17, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que vive. Ele se descreve como sendo o que diz a palavra final, como o que diz assim seja ou o que é, de modo que aqui aos laodicenses, João diz, estas coisas diz a vocês, fala a vocês aquele que é, para uma igreja que não é. Não é. Amém significa assim seja, é. E essa igreja aqui é descrita como não sendo, a ponto de ele dizer, quem me dera tu fosses frio, ou tu fosses quente, mas porque tu não és nem frio nem quente, tu és morno, tu não és um amém para a vida. Tu não és, tu não dizes assim seja, tu não dizes assim sou, mas quem fala contigo é aquele que é, e que convida cada um de nós a decidir quem nós somos. Porque no Evangelho, uma coisa interessante é que frequentemente Jesus nos descreve situações totalmente relativas e que nem um pouco são situações ideais, mas que ele diz que elas são preferíveis justamente porque nelas alguém, com todas as suas relatividades, está dizendo eu sou assim, e dizendo eu sou assim, com verdade e com sinceridade, embora aquilo que a pessoa defina sobre si esteja longe de ser magnífico, ideal, ou o melhor que um ser humano possa ter a apresentar, mas no mínimo é. Não carregava o farisaísmo das máscaras, da hipocrisia. É à luz dessa realidade de que Deus privilegia a realidade da relatividade honesta e sincera a qualquer que seja a construção espalhafatosamente bela, mas que não carregue coerência nem significado, de tal modo que a vida não seja em si um amém, é que se está falando. Talvez a ilustração mais interessante disso seja aquela parábola da figueira, quando Jesus vai chegando, entra triunfalmente em Jerusalém no dia seguinte, quando ele vai dormir em Betfagé e vai voltando para o templo para ensinar. Lembram que ele viu uma figueira cheia de folhas e ele se aproxima dela e diz, deixa eu ver se tem frutos, né, fruto nessa figueira, porque ele estava com fome, é o que o Evangelho de Marcos diz. E quando ele se aproxima da figueira, ele só encontra folhas, e ele então diz, nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou até as suas raízes. Essa é uma ilustração perfeita dessa vontade radical de Deus em relação ao fato de que quem quer que seja, seja honesto e sinceramente quem seja diante de Deus. Porque a relatividade mais sincera ainda é preferível do que qualquer que seja a pavonice insincera, qualquer que seja a fantasiosidade de construções exteriores, mas que não guarde relação honesta com o que o ser é. Quem está falando é o Amém, é aquele que diz é.
e você, se quiser se relacionar comigo, seja, mas não se apresente como uma figueira cheia de folhas e que não tenha frutos. Lá em Jerusalém, para a gente entender melhor o que eu estou dizendo, aquela época do ano, as figueiras não davam folhas, porque todas as figueiras naquela época do ano estavam secas, desfolhadas. É normal. Mas havia uma anomalia vegetal. Ele vai passando no meio de todas as figueiras secas, tem uma figueira fantasiada de folhas. E a figueira é um fenômeno interessante, diferentemente da maioria das árvores, porque as árvores primeiro botam as suas folhas, depois as suas flores, depois os seus frutos. A figueira não segue essa sequência, não segue essa ordem. Ela primeiro coloca o brotinho e o fruto, antes que as folhas apareçam. É só depois que os frutos estão em processo de crescimento e amadurecimento que ela apresenta a sua folhagem, que vai crescendo cada vez mais. De modo que quando quer que se visse, onde quer que se visse uma figueira totalmente cheia de folha, é porque supostamente ela estava cheia de frutos. Porque o normal era que se visse primeiro os frutos chegando até do que as folhas aparecendo. Mas aquela figueira era um exemplo extraordinário de como Israel então era. Naquela estação do ano, todas as demais estavam secas, sem frutos. Mas tinha uma que estava cheia de folhas, sem fruto nenhum, invertendo toda a ordem, que era o que em Israel acontecia. João Batista vinha clamando: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque folhagem não faltava em Israel. Folhagem dos fariseus, das caras, das maquiagens de piedade, dos ritos, das frequências ao templo, da religiosidade, de tudo isso, só folha, mas sem fruto. Então não foi um arbítrio malevolente de Jesus dizendo: deixa eu secar essa figueira para mostrar para esse pessoal como é que eu sou caprichoso. Não se trata disso. Tudo vem carregado de significação, e muitos dos que estavam ali à volta entenderam, até porque Israel se auto-interpretava como figueira de Deus na terra, como doçura de Deus na terra, como alimento de Deus na terra, e Jesus estava dizendo: olha, vocês são uma anomalia, vocês são uma mentira, vocês são um engano, vocês são só fachada, vocês são só aparência. Porque quem olha para vocês pensa que vai encontrar alguma coisa, mas enfia a mão para comer e não encontra nada. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu prefiro uma figueira que na estação de não dar frutos, não dê frutos, mas que seja honesta na sua estação. E na hora de dar frutos, que ela dê frutos segundo a sequência do processo e da própria natureza das coisas. Como aqueles dois homens acerca dos quais Jesus faz a narrativa lá, que aparece em Lucas, quando um publicano e um fariseu vão orar no templo. Lembram disso? E de como ficam postados um ao lado do outro em pé, e o publicano está ali ao lado do fariseu. O publicano era um cara considerado um explorador do povo, que trabalhava para Roma, que cobrava impostos, que acrescentava ágios e mais ágios, que enriquecia às custas dessa influência que tinha, explorava os seus próprios concidadãos e judeus, porque todos eles também eram judeus de raça e nascimento, servindo Roma e explorando o povo. Mas esse cara, com todas as suas ambiguidades, foi ao templo orar. E ao lado dele tem ali um fariseu que o toma por inspiração para as suas orações, porque, em geral, a religiosidade, que não é a do amém nem da verdade, ela toma o outro como inspiração. É mais ou menos como na campanha política de 1994, eu creio que na Prefeitura do Rio de Janeiro, numa discussão entre o Conde e o César Maia, quando o Conde disse: não, eu sou melhor do que o César, porque eu minto, mas o César mente mais do que eu. Então,
O fariseu ali no templo dizia: graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como este publicano, adúltero, calhorda, safado. Eu te dou graças porque eu não sou como esse ser humano aqui ao meu lado. Ao contrário, eu dou o meu dízimo, eu jejuo 2, 3 vezes por semana, eu venho ao templo, e eu aqui estou, e muito obrigado por não ter nascido assim. E o outro que estava ao lado, que era uma figueira sem fruto, mas honesta na sua infrutuosidade ou na sua ambiguidade, apenas batia no peito sem ter a coragem de erguer a cabeça e dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou um pecador. E Jesus disse: qual desses 2 homens voltou para sua casa perdoado, voltou justificado? Em verdade, eu vos digo que o publicano voltou para casa justificado e não o fariseu, porque estas coisas diz o Amém. Esse que quer saber se é ou se não é, se você pega ou se você larga de vez, se você é frio ou se você é quente, mas morno é vomitável, é insuportável. Nem Deus tem estômago para essa mornidão, para essa indefinição existencial, para essa falta de escolha que nos leve às raízes de quem nós somos para Deus e Deus em nós. Daí a carta à igreja de Laodiceia começar com esse chamado à decisão em relação a quem se é, a não se viver nessa claudicância que nos coloque nesse estado hologrâmico de um ser que não encarna nada, que é só uma fantasia, que é só uma projeção, que é só um aparato, que é só uma cenografia, mas que não chama nada para dentro das suas essências. E era isso que acontecia exatamente aqui em Laodiceia, que se tornou o sentimento prevalente entre eles. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Olhem como ele carrega nessa comunidade entre onde o ser e o não ser era a questão. Ele inicia dizendo: sou, e sou a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que veja. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele inicia com esse chamado a uma definição de natureza existencial. E a seguir, ele trabalha com todos os elementos que caracterizavam a economia, o desenvolvimento científico, técnico, social, da sociedade laodicense e da igreja de Laodiceia, que semelhantemente à sociedade a qual ela fazia parte, semelhantemente a esta mesma sociedade, ela se jactava das mesmas coisas e se privilegiava das mesmas coisas. Que coisas eram essas? E aqui eu quero só fazer um parêntese para dizer a relação que existe entre acontecimentos de natureza social, econômica, política, tecnológica
e os resultados dessas coisas na alma humana. Porque nenhum de nós vive isento e incólume e impermeável àquilo que nos cerca. Um dos apelos frequentes do Evangelho é: vejam, porque estas coisas vão acontecer em toda a face da terra, por isso fiquem de olhos bem abertos, para vocês não serem assimilados, para vocês não assimilarem, para vocês não serem engolidos pelo processo. Carreguem o amém, a definição dentro de vocês bem estabelecida. Quais eram os fenômenos de natureza social, econômica, que estavam presentes aqui em Laodiceia, na cidade e na igreja, e que foram agentes poderosos na mornificação existencial dessa comunidade? E que são esses elementos que Jesus usa de maneira irônica, quase ao ponto de brincar com eles para poder falar, usando esses elementos, comunicar-se do ponto de vista espiritual com aquelas consciências humanas. Vejam que aqui se menciona, em primeiro lugar, depois da descrição dessa indefinição existencial do grupo, verso 17 diz: dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Porque era isso que Laodiceia dizia de si mesmo. Laodiceia era riquíssima, muito rica. Essa região toda aqui é conhecida até os dias de hoje por ser rica em atividades sísmicas, muitos terremotos. No espaço da nossa vida, nós que não moramos aqui na Turquia, mas lendo jornal, quantas vezes no Brasil a gente já leu de terremotos pesados que aconteceram aqui com consequências devastadoras em algumas ocasiões da história. Isso hoje, com tecnologia de construção, cada vez mais se sofisticando, tecnologias anti-terremotos, prédios que já são construídos para aguentar mais o abalo em algumas ocasiões. Naqueles dias eram estruturas pesadas, de pedra. Quando a terra tremia, em geral as cidades caíam. E caíam mesmo. Muitas dessas cidades foram reconstruídas muitas vezes. E Laodiceia experimentou terremotos devastadores. Quando as outras cidades experimentavam esses terremotos, não era incomum que elas pedissem socorro a Roma para serem reconstruídas. E Roma, num certo sentido, gostava de poder reconstruir essas cidades que tinham sido objeto de calamidade, porque, em geral, o prêmio para o imperador, quando ele socorria essas cidades e as reconstruía, é que ele virava uma divindade na localidade. Se construía um templo para o imperador, ele era cultuado, sacrifícios eram oferecidos ao imperador, a divindade dele era afirmada. Então, calamidades vinham ou guerras vinham, ele socorria. Quando era o caso de reconstruir, a gratidão se expressava assim: ele é nosso Deus. E o imperador, me desculpe a expressão, orgasmava de felicidade no seu narcisismo. Agora, Laodiceia não precisava de coisa alguma. Todas as vezes que ela foi derrubada em terremotos, ela se reconstruiu. Porque o dinheiro era abundante. Aqui era uma espécie de Suicinha. Era um lugar onde as pessoas colocavam sua grana. Havia um sistema bancário que funcionava muito bem aqui em Laodiceia. Havia pessoas na sociedade e na igreja que trabalhavam nesse sistema. A gente poderia dizer que Laodiceia era uma espécie de Wall Street da Ásia Menor, para a gente pensar com categorias contemporâneas. Não precisava de coisa alguma, o imperador nunca teve que botar dinheiro para reconstruir nada aqui, porque eles autofinanciavam a sua reconstrução. Tamanho era o recurso. E vocês vejam a alusão que Jesus diz: eu aconselho-te que tu compres de mim ouro refinado. Porque também a produção, o estoque de ouro, os cofres, as reservas, o fato de que havia confiabilidade
no trato com a economia, com as finanças, e que fazia disso um paraíso, uma Suíça de depósitos financeiros, gerava essa grande jactância. E Jesus diz, olha, ouro tem muito aí, vocês se autofinanciam e dizem que não precisam de coisa alguma. Agora, do meu ponto de vista, que não trabalhe com essas categorias desse ouro que vocês valorizam tanto, eu aconselho a vocês que comprem ouro de mim. É interessante que numa mensagem onde tudo é graça, é favor imerecido, ele diga para Laodiceia, compra ouro de mim, refinado no fogo, na fornalha, o verdadeiro tesouro. Há um sarcasmo, há uma ironia, que às vezes a gente não percebe na leitura do Novo Testamento, nem da Bíblia, mas a Bíblia está lotada de sarcasmo e de ironia, e frequentemente a palavra de Deus vem carregada de sarcasmo e de ironia, como é aqui o caso. Quem está falando com vocês que não sabem se vão para lá, não sabem se vão para cá, que fazem todas as conciliações, que são entes camaleônicos, que acham que essa coisa de definição é radical demais, quem está falando com vocês é o radical, é o amém. Quem está falando com vocês é aquele que não claudica, é a testemunha fiel e verdadeira. E vocês que dizem, sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, estão precisando da minha riqueza, do verdadeiro tesouro, porque essas riquezas de vocês que reconstroem essa cidade tantas vezes quantas sejam necessárias, não constroem absolutamente nada diante de mim. Agora vejam como o sistema econômico-financeiro de Laodiceia é usada nessa mensagem de Jesus como ilustração e como um elemento também de denúncia para mostrar como o aferramento, a vinculação da gente a algumas dessas coisas, quando se torna uma vinculação idolátrica, prioritária, quando a alma da gente glorifica o fato de que o ter, o possuir, o amealhar, que é a grande riqueza, que é a grande segurança, ele vem sarcasticamente e diz, o verdadeiro tesouro, o verdadeiro ouro está comigo. Agora, chegou a hora de vocês fazerem o esforço de comprarem de mim. Porque vocês receberam tudo isso de graça e brincam com essa graça. Está na hora de vocês saberem qual é o verdadeiro tesouro. E eu recomendo a vocês, é a palavra que ele usa, aconselho a vocês que comprem de mim. Outra coisa sobre o contexto aqui de Laodiceia, que não só era um centro bancário, mas era um centro de medicina. Assim como a gente vai visitar Pérgamo, lá no Esculapium, que era uma medicina muito avançada, inclusive para os dias de hoje, porque era uma medicina de natureza integral. Quando a gente chega lá, nós vamos falar a respeito disso. Aqui, fora das imediações de Laodiceia, tinha uma escola de medicina respeitada na Ásia Menor. Dentre os avanços dessa escola, que era semelhante à de Pérgamo na filosofia de medicina integral, mas eles também produziam aquilo que ficou conhecido em toda a região como pó frígio. O pó frígio era usado como colírio, dissolvido e aplicado nos olhos para o trato de conjuntivite, de inflamações. Na antiguidade havia muitas doenças de olhos nas pessoas e o pó frígio era miraculoso nesse sentido. Olhem como ele brinca com esse dado imediato de Laodiceia e diz, recomendo também que vocês comprem de mim colírio, para limparem os olhos de vocês dessa conjuntivite crônica, dessa cegueira de vocês. Ele está usando os elementos da história, da fenomenologia circundante, para ilustrar o que espiritualmente estava acontecendo com eles. Vocês produzem um pó frígio, mas não enxergam nada. A autopercepção de vocês é nenhuma. Uma outra característica da cidade é o fato de que aqui se produzia uma lã maravilhosa e um tecido extraordinário. A lã de Laodiceia era conhecida como uma lã negra, muito especial,
porque havia aqui uma quantidade muito grande de ovelhas e de animais de cor negra. Vocês sabem que o mimetismo dos animais varia conforme localização, tempo, clima. Há determinados lugares que têm mais propensão a gerarem animais de cor mais escura, mais branca. E o clima aqui na região produzia um determinado tipo de lã negra de ovelhas que, naturalmente, pela ambientação, produziam essa lã escura que era usada para fazer um tecido cobiçadíssimo no mundo inteiro. Aí ele brinca com esse fato de que a riqueza produzida aqui na área das vestimentas eram quase todas escuras, porque a lã era preta, mas era rara e valiosa. Ele diz: eu recomendo a vocês que comprem de mim vestiduras brancas. Vocês vão vendo como há uma brincadeira, como há um sarcasmo. Precisam se vestir de vestes brancas. Vocês estão pensando que são essas vestes que cobrem vocês? Que são essas seguranças que dão, de fato, amparo a vocês, que vestem vocês? Outra coisa que havia na região e da qual Jesus se serve para se comunicar com eles, e que a gente encontra aqui, mais adiante, tem a ver com essa afirmação que aqui se diz: tu dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eram as coisas das quais eles se orgulhavam. Muito dinheiro, e Jesus diz: vocês são miseráveis. Miserável no sentido de que tinham um coração que não se condoía com a dor dos outros. Eles não diziam amém para a existência de ninguém, exceto para deles. Esse é um estado de miséria extraordinário, a incapacidade da gente se misericordializar pelo outro, miserifica a alma da gente. A grande miséria é a gente não ter coração para enxergar a dor do outro. Isso é que nos torna absolutamente miseráveis. Vocês dizem, eu sou rico e abastado, mas são miseráveis. Vocês dizem, sou rico e abastado, mas são pobres. Vocês produzem um pó frígio, mas são cegos. Vocês produzem essa lã que é cobiçada no mundo inteiro, mas estão nus. Aos meus olhos, nada disso veste vocês diante de mim. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Então, quando a gente visitar essas ruínas logo mais, primeiro vocês imaginem um lugar imensamente maior do que se conseguiu desenterrar, que é apenas um fragmento da grande Laodiceia, mas do que se vai ver, já se poderá perceber a grandeza do que isso um dia foi, do que carregou, de como deveria ser extraordinário andar por Laodiceia. Mas o elemento mais significativo de todas essas coisas que a gente encontra presentes no lugar, e que é a última que eu quero ressaltar, são as termas. É a nossa querida Pamukkale. São as águas termais, as águas mornas, as águas quentes. Quem dera vocês fossem pelo menos como a água daí, que brota quente. Por que vocês acham que ele disse: tu não és quente nem és frio, mas tu és morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca? Ele está outra vez trabalhando com categorias da localidade, daquilo que atrai turistas hoje e sempre atraiu turistas do mundo inteiro, e que era um objeto de jactância. Não era como morar em Caldas Novas, que não está com nada. Era morar em Laodiceia, era um negócio maravilhoso, com toda essa riqueza e ainda com essas condições
que botavam da própria natureza, com águas termais, mas que por seu turno são impossíveis de serem bebidas. Tente bebê-las, você as vomita. A mornidão delas não faculta a ninguém o prazer da ingestão, é beber e vomitar, beber e vomitar. Aí outra vez tem um sarcasmo. Isso que é um objeto de tanto orgulho de vocês, no que diz respeito a descedentar a quem quer que seja, é um projeto de beber para vomitar. E ele trabalha com isso e diz, olha, vocês ficaram a cara da sociedade de vocês. E esse é um aspecto, e com esse eu teria muita coisa a falar, o meu livrinho aí mostra para vocês que eu teria milhares de outras coisas a dizer, mas eu quero parar por aqui em consideração a continuidade da nossa viagem. Mas esse elemento é o mais importante de todos. Quando a gente estiver passeando ali no calcário branquinho de Pamukkale, ou tomando um banho turco, ou sentindo o calor dessas águas naturais aqui, lembrem-se de como, em número 1, isso já foi ilustração para significar algo que o homem daqueles dias, morando em Laodiceia, entendia chocantemente como um cartoon. O que nós temos aqui é um cartoon. Era como se Jesus tivesse desenhado todos os elementos sociais, econômicos, a atitude existencial, misturado tudo e dito, olha, vocês são isso aqui. Agora, a grande advertência é essa. É como a gente, se não tiver com o coração vigilante, com os olhos abertos e com uma atitude que carregue a força e a raiz do compromisso de ser, que diga amém para a vida, que em sendo a gente dê razão, em crendo a gente viva, em dizendo sim, seja sim mesmo, em dizendo não, seja não mesmo. Se essa consciência não estiver presente em nós, a coisa mais fácil que tem é a gente ir sendo transformado num processo mimético que nos deixa exatamente igual àquilo que nos cerca. Porque dificilmente alguém é mais santo do que a sua própria geração. Frequentemente, a gente faz como na campanha de 94 no Rio de Janeiro, a gente se jacta de mentir menos. A minha santidade é que eu sou menos promíscuo, ou eu sou menos ladrão, eu sou menos mentiroso, eu sou menos qualquer coisa, mas que me coloca nesse estado de mornidão desgraçada, que diante de Deus é insuportável. Porque ser um publicano para o resto da vida não é uma boa para ninguém. O caminho normal de um publicano que bate no peito e diz, tem misericórdia de mim, pecador, se houver saúde interior, essa consciência tem que produzir fruto digno de arrependimento. Mas ainda assim é melhor ter esse publicano subindo ao templo e dizendo quem eu sou, quem eu não sou, quem eu sei que não sou, quem eu deveria ser, mas não cheguei a ser, do que ter aquele outro dizendo obrigado, porque eu não sou como este. E não é ninguém e não é nada. E não assume coisa alguma verdadeira diante de Deus. Então, para hipersimplificar, eu quero apenas dizer que há duas mensagens que a gente tem que guardar aqui. A primeira é esta. A gente está lidando com alguém que nos ensina que a vida tem que ser sim, sim, não, não. Porque o que disso passar vem do maligno. E malignifica a nossa existência, dissolve o nosso ser. A segunda coisa é sobre o fato de que sem paranoia, sem neurose, sem também nenhum espírito de supremacia que é nojento diante de Deus, mas a gente deve andar atento ao fato de que com muita facilidade a gente acaba sendo assimilado e assimilando os elementos que nos cercam sem que a gente perceba, e a gente entra em estados de
jactância idiotada, que vão nos alienando dia a dia em relação ao fato de que aquilo ali não é nada, de que os valores que a gente celebra não enriquecem o nosso ser, e que frequentemente a ilusão dessas seguranças são a própria corrupção profunda da nossa natureza, trabalhando contra definições fundamentais da nossa alma. O que isso tem a ver conosco que moramos no Brasil hoje? O Brasil não é uma Laodiceia do ponto de vista de riquezas que estejam superabundando, embora o Brasil não seja nem de longe um país de desgraças que não sejam apenas aquelas que decorram da nossa miserabilidade não solidária para com o próximo, porque riquezas entre nós há. Mas existe hoje um espírito laudicense poderoso na igreja brasileira, que é esse espírito do eu sou rico, do sou abastado, da teologia da prosperidade, do eu tenho, do eu posso, do eu quero, do eu consigo, e tudo focado nessa direção, como aqui em Laodiceia. Deus está nos abençoando porque nós temos muito ouro. Deus está nos abençoando porque a cidade cai num terremoto e a gente reconstrói, aleluia, glória a Deus. Deus está nos abençoando porque os nossos olhos são mais curados do que os da maioria. A nossa saúde é melhor do que a dos outros. As nossas vestes são melhores e mais louvadas. E o que nós temos significa que Deus está nos abençoando mais do que a maioria que não tem as coisas que nós temos. E todas as vezes que o olhar humano se projeta nessa direção, alguma coisa dramaticamente se corrompe dentro de nós. Por isso não é brincadeira que um dos eixos da mensagem de Jesus tem a ver com ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode ser morno. Servir a dois senhores coloca a gente num estado de existencialidade morna. Eu não sou quente nem sou frio, eu sou morno, eu sou uma mistura. Junto e misturado. Eu boto quente, eu boto frio e eu estou aqui, andando nesse estado, servindo supostamente a dois senhores. Ele diz, ninguém pode. E aí ele diz, não se pode servir a Deus e as riquezas, porque ou se há de amar a um e aborrecer ao outro, ou se devotará a um e se desprezará ao outro. Não glorifiquem nenhuma forma de tesouro, sejam aqueles que a gente possa amealhar na terra, ao contrário, ajuntem tesouros nos céus, onde a traça e o ferrugem não corroem, não corrompem. Então, gente, a pergunta que eu queria deixar com vocês agora, concluindo, é a seguinte: o quanto que ser brasileiro, vivendo no meio dessa igreja brasileira que é uma hidra monstruosa, é uma besta de muitas cabeças, quando eu fecho os meus olhos, eu imagino o que se chama de fenômeno histórico da igreja brasileira, eu vejo uma besta. Aquele negócio assim, que sai bicho de tudo que é lado, com todas as caras, né? É um fenômeno horrível. Minha pergunta a você é o quanto esse espírito laudicense que está presente nessa teologia da prosperidade não afetou você e não deixou você nesse estado de mornidão, de indefinição. Porque, honestamente, o que eu vejo cada vez mais é gente que não é coisa nenhuma. E cada vez mais cresce esse espírito do não ser coisa nenhuma. E ser alguma coisa não é ser religioso. Ser alguma coisa não é ter um comportamento moral que seja glorificado como um fariseu glorificava o seu próprio comportamento se comparando a um publicano. Porque, como eu disse no início, contando a história da figueira,
Deus prefere pecadores sinceros do que santarados, hipócritas e mentirosos. É isso que a gente vê no Evangelho o tempo todo. Com isso não há nenhum estímulo para que a gente viva no espírito da Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. O Evangelho propõe transformação e vida. E nenhum tipo de mornidão e nenhum tipo de frieza espiritual. Ele nos chama para a candência de um compromisso, de um amor que diz amém a Deus, que diz amém ao próximo, que diz amém à vida e que define a nós mesmos diante de Deus, da vida e do próximo sem titubeio. Então, olhe para o seu coração, por mais que você diga que detesta essas coisas que nos cercam, mas fica a questão para que a gente pondere no coração e pergunte o quanto essas coisas, estarmos vivendo no meio delas, não nos mornificaram o coração, mesmo que você não seja daqueles que defendem essa tese, pode ser que a tese tenha entrado em você, tenha dado metástase em você, tenha tomado conta de você e você não esteja percebendo. Estas coisas diz esse amém. E a última coisa que ele diz é: eu estou fora disso. Eu estou fora de Laodiceia, eu estou fora dessa igreja de Laodiceia. Vocês vejam como pode existir algo que se chama igreja sem Cristo. E Laodiceia é uma demonstração da igreja como fenômeno histórico sem Deus. E todas as vezes que esse mesmo Espírito está presente, não só esse, mas vários outros, mas este aqui também, quando ele assambarca e toma conta da gente, podem ter certeza, Deus está fora do processo. Não há conciliação, não há vínculo. A gente não definiu, não deu amém à verdade. Ou então não disse não honestamente à verdade. A gente ficou tentando fazer as conciliações inconciliáveis. Eis que eu estou à porta e bato. Eu fico ouvindo esse eco. Se eu fosse um morador de Laodiceia, há 1970 anos atrás, ouvindo a leitura desta carta aqui na igreja que se reunia, na casa de alguns irmãos neste lugar, transportemo-nos para lá no tempo, onde nada do que eu disse aqui superficialmente precisava ser dito, porque todo mundo fazia parte, todo mundo entendia. Quando essa carta chegou aqui, era como se fosse uma nota no Jornal do Dia. Todo mundo entendia. Ninguém precisava explicar: olha, gente, isso aqui foi dito, que ele é o amém, porque a gente está nessa indecisão. Ele não está aqui dizendo, olha, ele está dizendo que nós dizemos que somos ricos e poderosos, mas nós somos pobres, cegos e isso e aquilo. Quando a alusão a que eles eram ricos e poderosos foi dito, tu dizes, porque era o que eles diziam, era disso que eles se jactavam, todo mundo compreendia. Isso era corrente. Esse era um orgulho público e presente na alma de cada um. Quando ele disse, olha, aconselho que vocês peguem ouro refinado de mim, num contexto de banco, de depósito de ouro, de riqueza, todo mundo entendeu. A Wall Street lá tremeu. Quando ele disse, vistam-se de branco, onde se glorificava a lã negra, todo mundo entendeu. Aconselho que vocês usem um colírio da minha graça, do Evangelho, para que vocês vejam. Todo mundo compreendeu. E o mais chocante foi quando ele disse, num lugar onde todo mundo queria estar presente, ele disse, eu estou fora. Eu não quero nem tomar banho nas termas de vocês. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele
e Ele comigo. Agora olhe, por exemplo, para a igreja no Brasil, e quando você pensar na igreja no Brasil, não pense nos outros, pense em você. Porque no Brasil a gente tem gente de fé, tem gente de crenças e tem gente do circo. Assim como aqui, assim como em todo lugar. Fazendo parte de um fenômeno que só Deus discerne o que é o que nesse fenômeno. Mas não pense em outros. Pense no quanto isso já afetou você hoje. Por exemplo, honestamente, amigos, o tempo das lágrimas acabou entre nós. O tempo das emoções honestas e sinceras diante de Deus secou entre nós. O tempo das respostas, dos grandes sims, está morrendo entre nós. O tempo das solidariedades e dos compromissos quase se extinguiu já entre nós. Ainda que você diga, graças a Deus eu não sou como esses outros, enxergue-se, por favor. Porque provavelmente nós estejamos muito mais afetados do que a gente quer admitir. E a tragédia de tudo isso é que ele está de fora. De fora daquilo que a gente acha que a gente pode estar propiciando a ele. Ele não é beneficiado por nenhuma dessas coisas. A única coisa que ele quer é amém da gente. Não em palavras, mas na existencialidade que põe raízes no chão da verdade e diz, seja assim, é assim, eu sou assim, assim serei em Deus e buscarei dia a dia andar com essa consciência sem tergiversação, sem mornificação do meu estado existencial. Agora vamos olhar para o coração. Eu quero orar e a gente vai visitar a Laodiceia, porque a chuva já passou faz tempo. Tá bom?